Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pequena Vizinhança e da releitura coletiva de O Nome do Vento com spoilers. Meu nome é Letícia. Hoje a gente vai falar dos capítulos 69 ao 71 e aí vamos começar com os trechos favoritos. Hoje eu vou começar. E meu trechozinho favorito foi do capítulo 70, Sinais. Achei que você não era de sangrar, comentou ela sem maiores rodeios. Está aí mais uma lenda que se revela falsa. Olá, meu nome é Thales. E esse trecho é muito bom, Letícia. Eu ia pegar esse trecho, mas meu foi do capítulo 71. Sabe, os membros de uma trupe vivem e morrem pelos cavalos que puxam suas carroças. E meus pais não haviam negligenciado minha educação nessa área. Eu já sabia avaliar um cavalo aos 8 anos de idade, o que era muito bom. Eu sou o Gustavo e o meu trecho favorito desses capítulos foi: eu não podia ir embora. Tinha coisas demais investidas ali. Meus estudos, minhas vãs esperanças de arranjar um mecenas e minhas esperanças mais vigorosas de entrar no arquivo. Meus poucos e preciosos amigos e Dena. Oi, eu sou a Vicky e eu escolhi um trecho diferente e depois eu vou explicar o motivo. Eu soube que você teve um problema, comentei, com um ar indiferente, e por isso pensei em vir ajudá-la. Ela tornou a regalar os olhos, depois os espremeu. Você está mentindo, disse, torcendo a boca com ironia. Estou sim, admiti. Mas é uma boa mentira, acrescentei. Dei um passo para dentro do quarto e fechei a porta sem barulho. Eu teria vindo antes se tivesse sabido. Qualquer um pode viajar, recebida a notícia, disse ela com desdém. É preciso um tipo especial de homem para aparecer sem ter sabido que há problemas. E eu escolhi porque, tanto em português quanto em inglês, todas as frases que o Kvolt diz para Dena, elas têm 7 palavras. Então, não parece ser algo muito aleatório, porque até na tradução tiveram esse cuidado. Provavelmente o Patrick deu um daqueles toques dizendo isso aqui é importante, precisa manter a quantidade de palavras a mesma. Ela tem super ódio de Jaque. A Vic tem. Vou falar o meu trecho. Meu nome é Jordana. Na verdade, eu só peguei esse trecho porque eu acabei de ver de última hora, mas toda vez que eu leio ele, eu rio. Quando eles estão lá, né, como é que é o nome, Lê? Na Casa do Vento. Na Casa do Vento, né? Aí o Kvolt vê o Eloding. Mestre Eloding, comecei, mas me contive. Não fazia ideia do que poderia dizer numa situação como essa. Por favor, aqui somos todos amigos. Fique à vontade para me chamar por meu primeiro nome. Mestre, disse ele. Esse é bom. Olá, eu sou o Alberto e infelizmente eu não separei um trecho, mas eu declaro que o meu nome foi capturado pela Crônica do Matador do Rei. Renato, você tem agora um competidor à sua altura, em termos de voz de sereia. Olha só, e também de cabelo sedoso, hein? Eu tô de cosplay de Elodin, uma toga preta. Quer dizer, não é um cosplay de verdade, é só um cobertor com manga. Vamos começar então os capítulos. O capítulo 69, ele se chama Vento ou Capricho Feminino. E o que acontece nele? Só pra gente relembrar antes da gente ir pras discussões. Aqui, o Kvolt admite que ele vai muitas vezes até Inri para compras, para suas lamparinas, mas principalmente para procurar Dena. E numa dessas buscas, ele encontra o Deoc na eólica e eles passam um tempo conversando basicamente sobre a Dena mesmo. E no final do capítulo, acontece de ele ser perseguido por 2 bandidos e acontece todo aquele momento de ataque do Kvolt, que até finaliza com essa parte da Jordana, que ele se encontra com o Eloding na Casa do Vento, que é aquele pátio onde ele foi açoitado, nos telhados, né, daquele pátio. E ao finzinho ele encontra uma carta de Dena. Bem legal mesmo, até porque a Dena sempre muda de nome, né? E o Vento tem realmente o nome, a forma, o nome eternamente mutável, né? Eu acho interessante o quanto o Patrick, ao construir esse capítulo 69, ele estabelece um paralelo com o Vento, que é eternamente imutável, e essa parte do capricho feminino. Em alguns momentos da conversa com o Deoc, ele meio que fala que é muito difícil você capturar a Dena, você conseguir a atenção dela, você conseguir fazer com que ela fique. E isso é um paralelo que ele sempre traça com o Vento e com essa natureza, que o Kvolt tem
essa gana de buscar. E tanto o vento quanto a própria Dena. Eu achei muito legal o título, né? Vento ou Capricho Feminino, estabelecendo esse paralelo. E o capítulo começa justamente com ele procurando a Dena, exatamente como os capítulos da Última Chamada, Letícia. Ele iniciou o capítulo da nossa Última Chamada procurando a Dena. Renato, eu não tô perseguindo a Dena, mas é só uma mera coincidência, né? Não adianta, cara. Quem tá ouvindo essa releitura aqui já sabe, entendeu? Já viu tantos episódios, você sabe que você tá perseguindo ela. Não precisa esconder. Uma coisa desse capítulo é que, ao mesmo tempo que ele sempre compara ela com o vento, ele também faz menção a Ludes. Por exemplo, quando eles estão brindando no final, é assim: a Dinei, a mais encantadora, a Dena, repleta de alegria, jovem e inflexível, luminosa e pura, sempre buscada, eternamente só, tão sábia e tão tola, tão alegre e tão triste. Deuses dos meus pais, rogou Doc, reverente, conservem-na sempre assim, imutável, inacessível à minha compreensão e protegida dos perigos. E essa não é uma das primeiras vezes em que ele faz essas associações que lembram a Ludes e a perseguição até a Ludes, porque no próximo capítulo, na verdade no 71, se chama Estranha Atração. E é quando a gente vê uma pedra Loden, que é uma pedra do céu, que ao mesmo tempo a gente também vê o Kvolt sendo levado até a Dena. Eu acho interessante esse paralelo com a natureza, porque não é somente com o vento ou coisa do tipo. É sempre algo como se a Dena representasse, de forma talvez conceitual, uma força da natureza. Porque ela só aparece e some quando é absolutamente oportuno ou necessário, ou capaz dela aparecer, nunca fora de contexto, aparentemente. E ela vai embora também sem dizer adeus. Só vai, só aparece e vai sem nenhum tipo de anúncio. E não se importando com os estragos ou com a beleza que ela deixa pra trás. Ela é cruel, né? O Kvolt até mesmo fala, né? Ela é cruel como uma tempestade ou algo assim. Ela não se importa, ela só é assim. E durante esse capítulo eles tratam ela mesma, aparentemente, como uma força da natureza, incontrolável. E como disseram, como o vento muda de nome o tempo todo. E sobre os nomes eu percebi uma coisa interessante. No capítulo passado, a Letícia fala, por que ela não se chama, sei lá, Bruna, Letícia, qualquer outra coisa? Será que ela não percebe que os outros sabem que ela é a mesma pessoa? E aqui na primeira página do capítulo 69, o Doc fala, aí ó, não sei qual é o nome que você tá dando pra ela agora, mas... Então, sim, todo mundo sabe, mas não é muito inteligente fazer assim. Então, se ela faz, deve ter uma razão, né? Porque ela parece ser inteligente. Então, é estranho. É muito óbvio. E, obviamente, alguém sabe que ela tem vários nomes. Então, várias pessoas devem saber. Uma coisa que eu achei interessante, esse capítulo começa nas 2 onzenas seguintes. Ou seja, houve um intervalo entre o encontro dele com a Auri e o início do capítulo 69. Durante esse momento, que foram tranquilos, ele não teve nada assim para relatar. Provavelmente ele entrava pela porta e pelo quarto dele, pela porta, não entrava pela janela. Não teve nenhuma coisa, nada que fez ele voltar pelos telhados. E justamente em algum momento dessas onzenas, a Dena foi procurá-lo, não conseguiu achá-lo, e até me corrijam se eu estiver errado, mas ela colocou o bilhete na janela do Kvolt. Então foi mais ou menos nesse período que ela viu ele com a outra, que deu a capa para ele. Ele viu ela com a Feyla, que até vocês falaram no episódio passado, é uma cena bem cinematográfica da sombra dela indo embora. Então foi nesse momento que ela esperou esse almoço, colocou o bilhete na janela dele. E isso me fez pensar, porque ela também dá investidas de interesse no Kvolt. Ela não costuma fazer isso com outras pessoas. Ela costuma realmente maltratar muitas vezes a maioria das pessoas e às vezes o Kvolt também. Mas ela vai no quarto dele, ela escreve um bilhete para ele, ela marca um almoço com ele, ela faz com que ele tenha uma proximidade com ela. Então ela cria essas oportunidades que eu acho que não é nem tão próprio da natureza dela, de acordo com o que o Deok fala. E aí, meio que fiquei assim... Antes eu sempre pensava a Dena como um personagem muito frio, muito calculista, alguém que estava, às vezes, jogando, mas ela tá realmente interessada no Kvolt. Ela tá realmente querendo encontrar, marcar, gerar uma situação onde eles continuem juntos. E eu achei isso interessante, porque meio que muda um pouco do meu pensamento que eu tinha por ela. Perceber que ela teve esse trabalho para poder montar essa situação. Quando vocês estavam comparando a Dena com o vento, né?
tem lá pra frente, né, que a gente vai ver quando o Kvolt sai da universidade para procurar o vento, né? E quem ele encontra em Vintas procurando o vento é a própria Dena, né? Então, e aí eu fiquei achando curioso, né, o nome Dena. Eu fui jogar no Google, porque assim, nossa, Diana, né, tipo, uma coisa dupla mais indivisível, eu fiquei pensando, será que tem algum significado? Aí eu joguei no Google aqui e faz tanto referência a uma deusa da mitologia romana, que é uma deusa que tem habilidade de arqueira, e é uma deusa romana da caça, da lua e da natureza. Da fucking lua. E na cultura hebraica, sim, quer dizer que é divina, aquela que é iluminada por Deus. E a gente sabe que os nomes não têm muito peso, né? Então eu achei isso bem interessante. Eu falei, uou. O arquétipo da Ártemis, né? Sim, justamente. Pessoal, e por exemplo, saindo um pouco dessa questão da natureza dela e entrando na questão do ataque dos bandidos. É um pouco peculiar e assim, essa questão do Kvolt sempre ir pra culpar o Ambrose, né? Tipo assim, o Ambrose, por tudo que de ruim que acontece na vida dele, ele culpa o Ambrose. Vocês chegaram a teorizar algo sobre o ataque dos bandidos dele? Eu não sei se eu não li certo das 2 vezes que eu li essa parte, mas pra mim não fica absolutamente claro que foi o Ambrose que fez isso. Então, eu acho precipitado ele achar que é o Ambrose. Faz sentido, porque eles têm uma desavença, mas tava tudo meio que quieto entre os dois. Consideravelmente, né? Então, foi pego de surpresa. Eu achei que não era uma coisa que o Ambrose se arriscaria a fazer assim de repente. A menos que ele fosse ter um ganho claro com isso, sabe? Porque, pelo jeito, os bandidos sabiam quem era o Coach. Eles sabiam que não era qualquer um. Então, nenhuma pessoa em sã consciência, eu acho, aceitaria tentar matar o Coach assim se não fosse receber algo muito grande em troca, sabe? E eu não sei se o Ambrose teria essa capacidade de beneficiar esses bandidos. Para completar isso que o Alberto falou, Letícia, em semana passada a gente comentou, até o Marcelo ajudou a completar a palavra da bússola rabdomântica, né? A gente comentou sobre isso e eu não lembrava que logo depois usam alguma coisa, né? Com alguma coisa do Kvolt para usar a bússola rabdomântica. Então, disso que o Alberto falou, ele tem razão. O Ambrose, claro, ele tá na universidade e tal, mas ele não é tão inteligente assim para fazer uma bússola precisa, né? Os caras disseram que estavam atrás dele desde uma outra cidade, né? Isso é muito, muito bizarro. A teoria maluca que eu pensei foi que a Letícia uma vez disse que acha que o acidente na oficiaria foi porque o Chandriano estava passando por perto. E a gente sabe que uma das teorias é que o Chandriano, o Gris, no caso, ele pode ser o mecenas da Dena. Então, o Gris, ele foi uma das pessoas que viu o Kvolt. Talvez ele tenha esse momento em que, quando ele conheceu a Dena, ele viu o Kvolt como uma ameaça. Então, ele passando pelo lugar e conhecendo alguém como a Dena e vendo nela uma pessoa que ele possa se aproveitar, ele também deu um jeito de eliminar essa ameaça que era o Kvolt. Então, não faz tanto sentido assim, mas... Eu tava esperando você terminar, porque eu ia falar quase a mesma coisa. O primeiro pensamento é que Kvolt pensa direto no Ambrose. E aí a gente é levado a pensar também no Ambrose. Mas não existem provas claras de que realmente ele seria o culpado. E aí eu pensei, se não Ambrose, quem? E por que não Ambrose? Acho que não Ambrose porque ele não teria capacidade de construir a bússola rabdomântica. Depois, se ele comprasse ou conseguisse, ele ia levantar suspeitas. Talvez não seria algo do feitio dele. Talvez fosse mais do feitio dele tentar rastrear pela frequência da faculdade, porque eles se batem, eles saberiam o horário das aulas um do outro e tal, ou o momento que ele sai para comprar as coisas. Não precisaria de uma bússola rabdomântica. Me faz pensar em alguém que de alguma forma conseguiu o fio do cabelo dele, então pode ser de dentro da universidade, e que pode ser alguém que tem muito dinheiro para comprar a bússola rabdomântica, ou muito poder ou muita influência. E eu pensei no Gris, porque se ele fez a captação da Dena lá, se a Dena escreveu na carta que encontrou um rapaz que ela vai acompanhar em uma viagem, por que não seria, já que a teoria, né, seria o Gris? E sabendo que ele tinha uma missão para cumprir lá no casamento,
e ia levar a Dena, e não queria a presença do Kvolt por perto, então ele leva a Dena e já deixa 2 caras com a bússola para tentar machucar ou finalizar ele lá naquele momento. Talvez ele não queria finalizar, talvez ele só quisesse machucar ou deixar ele lá preso naquele momento, para que ele não estivesse no momento do casamento, não fosse atrás da Dena e não estivesse no momento do casamento lá. Ele queria atrasar, que o Kvolt chegou depois, ele ainda conseguiu descobrir e chegar depois, mas achei curioso e achei uma boa suspeita essa do Gris. E uma das coisas que me fez pensar foi porque os caras deixam bem claro que eles não viram a pessoa. Tudo foi realizado nas sombras, ninguém se conheceu ali. Por exemplo, mesmo que o Gris ele não saiba que o Kvolt é o menino de tantos anos atrás que sobreviveu, talvez a Dena tenha dado alguma pista de que ela não sairia dali por um período enquanto ela não o visse. Ou ela tinha que encontrar ele, ou qualquer coisa do tipo, e foi uma desculpa para poder tirar ele de cena e poder levá-la para onde ele queria. Uma coisa que eu sempre pensei é que o Quoth se machuca tanto, mas tanto, que a chance dele deixar um pedaço de pele ou sangue ou cabelo para todos os lugares que ele vai é muito grande, entendeu? Quando eu penso nesse... É que assim, como eu já disse lá, no grupo, o Chandriano age de um jeito estranho, o Gris parece até agir independente do grupo. Mas de forma geral, o Chandriano não é muito eficaz, parece. E eu não me surpreenderia se... Pode ser uma teoria muito doida, talvez nada a ver, mas... Vocês lembram daqueles garotos que perseguiam o Quoth em Tarbean? Tem o Pike, aquele garoto infernal. Sei lá, ele só um garoto... Assim, ele é de rua e tudo mais, né? Com todo respeito, só um garoto muito ignorante e violento. Talvez ambicioso com uma proposta, uma promessa de alguém misterioso para pegar aquele garoto. Para ele, aceitaria ir atrás do Quoth, talvez. Até porque ele tem um interesse. E ele andava em grupinho, sabe? Ele tinha mais 2 com ele, se não me engano. Eu não sei o que acontece se nesse momento ele... Acho que não. Ele já tinha, sei lá, ateado fogo, alguma coisa assim, na cabana do Pike, alguma coisa assim. Mas eu acho que eles teriam uma razão e ignorância o suficiente para aceitar uma proposta do Gris para ir até atrás do Quoth. Mas isso significaria, na minha cabeça, que o Gris, por alguma razão, por enquanto, não tem meios de tocar no Quoth. Não tem meio de fazer pelas próprias mãos. Porque para ele recorrer a pessoas de rua para fazer isso é meio bizarro. Essa era a questão que eu ia levantar. Tipo assim, porque a gente tem aquela teoria, né, que inclusive foi a Letícia que me apresentou, de que o Kvolt é abençoado, né? Ele tá sendo protegido por alguns anjos. Mas assim, o que é mais fácil você proteger, né? Alguns ladrõezinhos de rua, que você simplesmente, literalmente, invoca o relâmpago e a chama e eles vão embora. Ou um demônio de 110 mil anos, sabe? Seria mais fácil mesmo o Gris chegar perto do Kvolt. Eu não entendo isso. Até porque, assim, beleza, pode ser que tenha sido o Ambrose mesmo. Mas a questão fica, por que o Gris, de qualquer maneira, não foi até o Kvolt até agora, sabe? É uma pergunta muito grande. Eu tenho algumas ponderações. Primeiro que talvez esses bandidos foram atrás do Kvolt só com uma faca, porque até porque nem o Kvolt sabe direito o poder que ele tem, assim, o que ele já demonstrou também para o público até então, né? Segundo que se fosse de fato o Ambrose, eu acho que ele, apesar de não ter capacidade de conhecimento para a produção da bússola, ele poderia comprar de alguém, por exemplo, como a Devi, que ele já fez isso antes, né? Ele já comprou aquela poção feita lá, que eu esqueci o nome agora. Poda de ameixa. De poda de ameixa, isso. Mas o que também, novamente, levanta as suspeitas sobre a Devi, já que ela tem, de fato, o sangue dele, né? Mas eu acho que tem uma questão muito interessante que a Letícia vai falar agora, que é em relação a Anilyn. Não, assim... Fala aí, então. Que não tem nada a ver com a minha teoria. Então, é assim. Por exemplo, eu li uma teoria. Essa teoria, gente, ela é completamente maluca, mas eu gostei tanto dela que eu trouxe. Só que eu sou meio ruim pra falar, mas eu vou falar mesmo assim. Então, basicamente... Eles admitem na frente do Kvolt que eles tentaram, que eles o perderam 2 vezes, né? A gente já perdeu esse menino, a gente já perdeu essa pessoa 2 vezes. Porque eu acho, Alberto, que eles não sabiam que eram o Kvolt. Tipo assim, eles não sabiam
pelo que eles falam, tipo assim, eles pegam o cabelo, pegam o dinheiro, jogam o cabelo lá na bússola e persegue. Não tem jeito mais limpo possível, tipo assim, é limpo, você não sabe quem é a pessoa. Eles têm até um trecho tão interessante, ó. Assim é mais limpo, mais simples. Nada de descrições confusas, nada de nomes. Sem preocupação com disfarces. Sem preocupação com disfarces. E é igual vocês falaram, a rotina do Kvoth é óbvia. Não tem por que persegui-lo, tipo assim, não tem como perder, entendeu? Não tem como você perder do Kvoth, entendeu? Tipo assim, ele vai de Inri pra Ficiaria, ele vai da Ficiaria pra Ankers, ele vai da Ankers pra Iátrica, e dali ele não foge muito, ele fica sempre ali. Quem foge muito? A Dena foge muito. Aí entra a teoria. Ah, não, essa teoria eu não A concordo. teoria é de que a Dena é ruiva. Essa só queria que você falasse. Calma, gente. Ah, não. Do nada? Jambô, mas eu só queria que você falasse Cara, de eu quero falar Anilin. pra vocês Ai, que... Letícia. Não, a Anilin É muito difícil às vezes. Eu juro por Telu, né? De assim, que essas duas pessoas escreveram a teoria de que a Dena é ruiva no Reddit e as duas teorias foram muito bem votadas. Muito bem votadas. Tipo assim, coisa de teoria famosa. Eu vou tentar falar o que eles falaram. Tem diversas associações ao longo do livro da Dena com a cor vermelha. Morango. O vinho de morango, a flor de Silas, a questão do histórico dela com o país de Il, né? Que acaba que ele é associado também com a cor ruiva dos cabelos. O Deok. Os lábios, que estão sempre muito vermelhos. E acho que é isso. Só tem uma coisa que diz contrário sobre isso. O fato dela ter cabelo preto. O cabelo dela. Eu acho que todos os fanarteiros ficariam muito chateados se ela fosse ruiva. Não, mas aí entra duas opções. Quem são as opções que eles dão? Eles falam que ou ela está glamourizando o cabelo dela, então na verdade ela é ruiva e ela sabe usar a arte dos encantados pra mudar a cor do cabelo. Existe uma coisa chamada Coleston. E a outra teoria é de que ela pinta o cabelo. E é tão engraçado porque é justamente no capítulo seguinte que o Kvoth é enganado pela cor da pata do cavalo, certo? O cavalo foi tingido, o cabelo dele. Tá, calma. Não. Aí, olha só, as descrições da flor de Silas. Entramos na sombra do túnel de treliça, onde centenas de pétalas vermelho escuras floresciam à sombra da folhagem e da arcada. No prelúdio, nos prólogos, quer dizer, o Kvoth é descrito como... Ele tinha o homem tinha cabelos de um ruivo verdadeiro. True red hair. Por que ele falava... Por que ele usaria esse termo? True red hair. Um cabelo de cor ruiva verdadeira. Como a chama. É porque o dela é falso, você está querendo entender. Sim, tô falando isso. Outra coisa, ele fala, tipo assim, no Temor do Sábio, quando o Kvoth segue a Dena tá conversando com aquela menina naquela taberna lá, e ele segue a Dena, ele pede um vinho. E a cor do vinho era descrita assim: The wine was so deep a red that it was almost black. O vinho era de um vermelho tão escuro que era quase preto. Por que usar essa frase ali? E é isso, e além das descrições do suco de morango, do lábio sempre vermelho, e é outra coisa que é engraçada, que um deles usam como motivo, é que tem um momento que a Dena deixa de glamourizar-se, que seria na última cena de O Temor do Sábio, quando ela toma banho com o Kvoth naquele riachozinho. Que os lábios dela deixam de ser vermelhos e viram rosa, não sei, e ele fala, tá, o cabelo dela não foi tingido, mas naquele momento o Kvoth viu as tranças de nós lianos no cabelo dela. Então foi a primeira vez que ele decifrou a Dena. As coisas que ela se esconde, né, por trás. E outra pessoa que é bom pra ver as verdadeiras coisas é o Basti. E o Basti desmente o Kvoth. Na única mulher que o Kvoth descreve, né, o Basti fala, epa, Kvoth, todas as mulheres que você fala são lindas, mas essa eu vi. E ela não é linda. Ela não é um lindo perfeito. Eu conheço de lindos perfeitos. Ela tem um nariz torto, o rosto dela é magro demais. Epa, não é estranho? Tipo assim, enfim, essa é a teoria. E quando ela... Lembra que eu falei no episódio passado de que a Dena... Quando ela fala, tipo assim, nossa... Ele fala assim, eu lembro de você, Dena. Seu nome era Dena. Aí ela fala, nossa, eu deixei de ser Dena há anos. E ela fica desconfiada e olha pros lados. Ela era Dena na época que ela estava indo pra Anilin, na caravana de Roente.
E aí ele pergunta, e aí, o que aconteceu em Arlen? E aí ela fala, uma folha desceu flutuando e pousou em sua cabeça. Nada de agradável, mas nada inesperado tampouco. E tipo assim, e aí, tipo assim, não é que ela é a ruiva que estava sendo procurada, mas ela também tem essa conexão de que, lá nos capítulos mais pra frente, ela fala assim, eu sempre fico de olho em você, Kvolt. É tipo assim, meu trabalho é ficar de olho em você. Ela fala, ela deixa falar isso. Então, e também, tipo assim, a gente às vezes acha que ela tá conectada com o Kvolt depois de conhecer o Mestre Freixo, mas eu tenho uma sensação comigo que a história da Adena com o Kvolt é antes do Mestre Freixo e às vezes até antes de Tarbean. Eu tenho essas sensações, sabe? Que os destinos deles, ela conheceria há muito mais tempo. E por isso, ela já teria despistado esses caras há muito mais tempo. Seja, agora como, etc., eu não quis, mas eu quis trazer essa teoria, porque é louca demais, eu falei, cara, quero trazer. Antes de todo mundo começar a falar que ela tá doida. Sim. Que eu acho interessante é que, tipo assim, a gente já perdeu ele em Arlen. Só que o Volt nunca teve em Arlen. Sim. Então, tipo assim... Não fica claro que é a mesma pessoa. Tipo assim, no trecho fala, tipo assim, a gente não quer que tenha o mesmo problema que a gente teve em Arlen. Não fica claro, mas sim, ele nunca foi em Arlen, por exemplo. Ou às vezes, por exemplo, eles estavam seguindo outra pessoa em Arlen, a única pessoa que a gente ouviu falar que foi pra Arlen foi a mulher, né? A Adena. Mas, assim, é isso. Mas assim, se eles estivessem falando de fato do moço do cabelo, né? Daquele fio de cabelo que eles estavam caçando e deu errado em Arlen, quem seria essa pessoa, Sim. né? E fazia muito tempo já, então, que eles estariam à procura de Volt. Sim. E então faria então ainda menos provável de ser o Ambrose, né? Exato. Assim, eu ia detonar essa teoria, ia pegar ela e jogar no lixo, mas no finalzinho aí, quando fala sobre Arlen, então pode ser alguma coisa, porque o que foi? O que foi que vocês estão rindo aí? Só no finalzinho. No finalzinho ali, quando a Jordana falou o nome, sobre Arlen, que o Kvolt nunca esteve lá e a Dena já esteve lá. Então pode ser que tenha alguma coisa assim. É uma forçação de barra assim, absurda, né? E com relação ao que a Letícia falou, eu também acho que ela já conhece o Kvolt antes daquela caravana. Bem antes, parece que ela já estava ali. Tanto que no último episódio a gente falou que ela sempre aparece assim e meio que fica na espreita, assim, olhando para ele. Tanto que no último episódio a gente comentou que foi uma cena de cinema, né? A Feyre entrega a capa para ele pega assim, meio que se abraçam, ela ajusta no corpo dele, e quando olha para trás, quem tá lá? Ela. Mas no finalzinho eu gostei da teoria. No finalzinho. Porque, pô, senão ela ia ser tipo a pé de meia, né? Tem o pé de meia, que é o cavalo maluco, e agora tem a pé de meia, que é a Dena. Rapidinho. Eu tava pronto pra passar pano pra essa teoria. Segurando o pano pra passar. Aí não consegui até esse final, como o Thales falou, de Arlen. E aí eu encontrei aqui e vou ler aqui rápido. Senti uma cutucada leve nas costelas, embaixo do braço esquerdo. Cheque o visor, disse ele ao parceiro. Uma silhueta alta foi tudo que pude ver na penumbra do beco. O homem baixou a cabeça, olhando para a mão. Não dá para ver. Então acenda um fósforo. Temos que ter certeza. Meu nervosismo começou a desabrochar num pânico completo. Aquilo não era um simples assalto na viela. Eles nem tinham examinado meus bolsos à procura de dinheiro. Aquilo era outra coisa. Sabemos quem ele é, disse o homem alto impaciente. Vamos fazer o que tem que ser feito e acabar logo com isso. Estou com frio. Vamos uma ova. Confira agora, enquanto ele está perto. Já o perdemos 2 vezes. Não quero outra confusão como a de Arlen. E é isso. Bem, ele fala, né, aqui, vamos terminar logo. Então reconhecer, não acho que seria matar. Acho que seria reconhecer, ter a certeza de que era o Kvolt. Então eles estavam na busca de acender um fósforo, ver se a bússola estava apontando diretamente para ele. E aí, após ter a certeza, talvez matar, eu imagino. E aí, não queremos outra confusão como a de Arlen, mas não fala especificamente que essa confusão está envolvida com as 2 outras vezes que perderam ele. Até porque o intervalo de tempo entre Arlen e o Kvolt na universidade, acho que, não sei, talvez uns 4, 5, 10 meses. E aí, esse tempo todo para procurar, para achar, acho que quanto tempo? Enfim, deixa aí no ar, mas realmente faz sentido. Será que eles perseguiram ele em Arlen e não conseguiram, gerou uma confusão e aí agora estão tentando novamente?
Eu acho que a teoria tem algumas partes que são estranhas. Por exemplo, sobre o glamour. Eu também acho que ela consiga se glamourizar, porque eu lembro de um momento que ela senta na mesa com eles e pergunta sobre um tipo de magia que o que você escreve é verdade. E eu acho que essa magia é a magia dos nós ilianos, porque a gente já sabe que a forma deles de escrita é através dos nós. Então, ela aprende isso em algum momento, porque é quando ela começa a usar os nós. Logo no início, não tem descrição de tranças, ela só tá de cabelo preso. Então, após essa cena, ela começa a usar tranças ou coisas similares a tranças no cabelo dela. Sobre a cor do cabelo, eu acho que isso daí é bobeira, porque o Kvolt ele sempre deixa bem claro quando ele encontra alguém de cabelo vermelho, porque ele se sente familiar com aquilo. Tanto que ele diz para Dev, ele diz para muita gente do cabelo dele. E quando se fala do cabelo verdadeiramente vermelho no início, eu acho que é só porque ele tem aquela cor de chama, não é um vermelho apagado. Porque o da Devi, ele tem uma cor diferente, ele é o famoso Strawberry Blonde, que tem aí na gringa, que é famoso agora. Então, eu acho que é isso. E sobre, o que mais que a Letícia disse? Sobre, no fim, perder um pouco esse glamour. Eu só acho que ela tava com frio e não tem como a boca dela ficar muito rosada dentro d'água, né, com frio. E outra parte é sobre o cabelo dela. Assim, é muito estranho porque todas as semelhanças que ele faz com ela sendo vermelho, ele tá falando da atração que ele sente por ela, sempre olhando a boca dela. Ele tá sempre olhando os lábios dela e fazendo essas associações. Isso que você falou agora, tem uma. Só passa pela minha cabeça, não é exatamente um contra-argumento, mas quando tá muito frio, eu sou muito branco. Parece que eu passei blush e parece que eu passei batom também, quando tá muito frio. Então, eu acho que talvez no frio ela ficaria com a boca bem vermelha, sabe? É muito viajada na minha maionese essa reação. Eu amo. Eu tô fazendo minha unha aqui e falo assim, meu Deus, até que ponto estamos indo? Tem uma coisa muito interessante de falar que deixa claro o Deok que teve um relacionamento com a Dena. Acho que ficou claro pra todo mundo que eles ficaram em algum momento. Mas o Colt não consegue sentir ciúme disso. Ele não fica com raiva, ele não fica revoltado, ele fica meio que atuando um pouquinho, mas não fica realmente bravo ou assim, com receio, porque aí depois eu parei para pensar, Deok, ele tem meio que um sentimento paternalista, assim, tanto com ele, tenta se sentar para conversar, para falar, meio que vê ele um cara inexperiente, ainda muito jovem, e que o Volt meio que aceita isso, ele bebe com o Deok, ele se abre assim, quanto mais álcool entra, mais o Volt vai ficando mais macio, mais sorridente, ele vai deixando umas brechas assim, tipo, deixa de atuar tão bem, e ele meio que baixa a guarda com o Deok. Acho que é uma relação muito legal, assim, de parceria desses dois caras que foram apaixonados pela mesma mulher. Depois, quando o Deok vai falar sobre a Dena, ele também tem esse mesmo pensamento meio que paternalista. Tipo assim, ela é só uma garota, ela é só uma criança. Eu penso mais pelo bem dela do que por querer me relacionar com ela. Eu também me preocupo com ela. Eu tenho essa relação de preocupação. Acho muito mais do que de querer estar junto com ela ou querer conquistá-la. Eu acho que mostra um pouco da ingenuidade, né, do Kvolt, porque é uma das primeiras vezes que ele perde controle do que ele tá transparecendo para alguém. Quando o Deok fala da Dena, ele mostra no rosto dele, ele esquece de atuar e ele simplesmente reage. Depois que ele passa a não ver mais o Deok como uma ameaça, aí sim fica tudo bem e ele consegue falar sobre isso. E outra coisa muito legal é que a gente vê aí um relacionamento aberto. Ele e o Starkion têm um relacionamento aberto. Entendeu? A bissexualidade deles fica muito exposta nesse momento, porque poucas vezes se fala de relacionamentos que não sejam heteronormativos nesse livro. E quando se fala, é desta forma. Ou é coisa dos Fae, que eles são muito livres e não ligam para esse tipo de regra, ou é nesse momento aí em que todo mundo está se amando. Eu acho que esse momento é muito puro. Porque é um tipo de momento, assim, que a pessoa, né, se abre completamente, porque eles estão literalmente no bar, bebendo, o ex e o atual, reclamando da galha que eles levaram. Isso é um momento muito puro e singular na vida de uma pessoa, sabe? É realmente muito importante ter esse tipo de capítulo. Em Goiás, Renato, é só pegar um violão e vira um modão. É isso, cara, entendeu? Quantas duplas sertanejas não nasceram disso? Isso é muito poderoso.
Aí, além disso, nesse capítulo a gente vê de novo a Casa do Vento, né? E vê uma explicação do mestre Elodin sobre isso. E aí me pegou pensando assim, poxa, que lugar estranho, né? Não é um local normal. É como se fosse. Eu tenho jogado ultimamente The Witcher. E no The Witcher tem uns locais assim em que a magia é mais forte, né? É chamado local de poder. E aí você vai lá, medita e você consegue absorver mais magia. E, cara, pra mim isso é meio análogo a essa Casa do Vento, né? Parece que ali o vento meio que, sei lá, fica à vontade e fica mais mutável, enfim. A gente vê que a universidade, ela é um lugar bem misterioso, porque além de ter um subterrâneo muito absurdo, ela tem uns lugares assim meio esquisitos mesmo. Me pergunto o que é que foi aquilo, né? Se foi alguma obra de moldadores ou, enfim. Eu queria saber mais sobre esse tipo de lugares. Ah, deixa eu palpitar uma coisa. É que o vento aí, e o jeito como o vento é descrito nessa parte, faz a gente lembrar muito. A árvore espadeira. Pelo menos me lembrou. Sim, a árvore espadeira, aquela malemolência que ele pega lá, né, do pensamento lá da folhinha do pio, que é o jeito que ele consegue nomear melhor as coisas. E como é que é o nome lá daquele lugar mesmo, do Temp? Adenri. Adenri, isso faz muito Haet. lembrar aquela parte de Adenri, né, como se fosse uma pequena Adenri no meio da universidade. Eu achei essa parte interessante. Marcelo, você não falou nada. Geralmente Marcelo tem uns insights legais. Não, a única coisa que eu só, digamos que é o meu anzol para a volta para a teoria inicial é que o Slitch ficou na defensiva quando o Kvolt questionou ele sobre ter sido o Ambrose que pediu a cabeça dele. E o fato de ter perdido, dos dois assassinos, ter perdido ele duas vezes, pode ser porque talvez o pedido tenha vindo não quando o Kvolt fez ali as cópias da letra da música e deixou todo mundo saber. Talvez já tenha vindo antes. E até foi falar, não me lembro quem falou que pode ter sido que a Devi tenha feito a bússola. É mais provável o Slitch, porque meio que tem essa, digamos, essa animosidade. O pessoal que curte que curte a manufatura não curte tanto a alquimia, né? Uma coisa dessa cena em que o Elodin aparece é que me parece uma das primeiras vezes em que ele começa a enxergar no Kvolt um potencial para ser nomeador. Porque é a primeira vez que ele está lá e ele está em transe naquele momento. Ele não sabe há quanto tempo ele está observando o vento e vendo de verdade o vento e o nome imutável dele sem perceber que é isso. E o Elodin faz questão de interrompê-lo e falar umas coisas enigmáticas sobre o vento e sentar lá para fazer companhia. O problema é que o Kvolt está tão assustado e tão paranoico que ele não consegue identificar que aquele momento é um dos momentos em que ele está sendo ensinado. O Kvolt até fala, você tá estudando até tarde, né? Ou seja, o fato dele estar olhando, observando, contemplando o vento é ele estudar. Só para completar, o narrador, ele tá falando alguma coisa sobre o vento e do nada corta, né? Interrompem o Elodin. Isso era uma das coisas que eu notei aqui. E outra coisa é que o Kvolt, ele não percebe, né? Que o Elodin tá ali, né? Ele fala que fica abismado que ele não percebeu que o Elodin tava ali. Tipo, parece que era muito óbvio que tinha uma pessoa ali, poderia estar na frente dele, e ele não percebeu. Eu acho interessante que parece que de fato existem locais no mundo onde simplesmente existe uma conjunção harmônica entre a atividade humana e a natureza mesmo, de forma que ela atinge em locais um potencial que não atinge em outros, como na Casa do Vento ou em Ademre, onde o vento é totalmente livre e não tem um momento sem vento a não ser na hora da formatura do curso lá. E eu achei, provavelmente não tem nada a ver, mas eu achei interessante o Elodin dizer, eles pensaram que Koyan era uma raiz primitiva de Ketentan. Ketentan me lembrou Ketan. Mas é isso que, sabe, ele fala que é um erro, mas parece muito, sabe? Ele
deixou de fazer duas coisas aqui que não são típicas dele. Eu suspeito que pelo trauma, pelo momento. A primeira delas foi... ele voltou para tentar pegar a bússola Rabdomante, e isso teria eliminado todos os problemas da vida dele durante os próximos, sei lá, 3 capítulos seguintes. Ele vai agora ter que colar o cabelo dele nas folhas e soltar, vai ter que tirar um pedaço do sangue dele, botar na roupa e também deixar no rio, porque eles em tese tem o sangue e tem o cabelo. Quando ele voltou, ele levou um susto, e aí depois que o cara que estava deitado, o cara que estava cego, deu um grito e se bateu, ele tomou um susto e correu. Por que ele não segurou e pegou a bolsa da Rabdomante? O que aconteceu, assim, não é muito do feitio do Kvolt. Eu acho que ele teve medo pelo trauma e correu. E a segunda ele desperdiçou uma excelente oportunidade de aprender com o Elodie. Ele estava lá, literalmente, disposto a ensinar, a conversar, e o Kvolt estava em outra vibe, assim. Tanto é que ele fala que, depois que ele fala sobre a Casa do Vento, que o outro fala, esperei um instante para ver se ele pretendia dizer algo a mais. Não vindo nada, levantei-me devagar. Isso é interessante, mestre. Hesitei em saber o certo até que ponto ele havia falado sério, mas preciso ir andando. Então ele desperdiçou essa oportunidade, assim, acho que de ouro, que não é do feitio dele, mas eu acho que pelo trauma. Ele provavelmente estava com mais adrenalina que sangue dentro das veias naquela hora, né? Ele agiu diferente do que ele normalmente agiria. Ele foi recém-esfaqueado. O que eu vou fazer? Eu vou bater papo com esse velho louco aqui. Uma coisa que eu acho intrigante é que, pelo menos pra mim, o livro apresenta a solução do coach como perspicaz. Tipo, pegaram meu sangue, sabem onde eu tô, então vou espalhar meu DNA por todos os 4 cantos. Mas me parece que isso é o básico de qualquer arcanista formado. Tipo, você tem um manual, pegaram o seu sangue, você espalha o seu DNA por aí. Mas é apresentado como se fosse uma sacada incrível. E, de fato, eu não pensaria nisso, porque eu não tô nesse contexto, mas ele tá, sabe? Então, no capítulo 70, Sinais, o Kvolt acorda, né? Acorda todo desorientado numa taberna desconhecida. E durante o seu café da manhã, ele escuta uma conversa entre 2 frequentadores da taberna, comentando de um ataque, um massacre em um casamento e que tinha uma chama azul. E aí, ele aborda esses homens, né? E descobre mais detalhes desse ataque, onde foi, e planeja. Essa é uma oportunidade única para eu saber mais sobre o Chandriano, porque isso provavelmente foi o Chandriano, então eu vou até Trebon. Aqui, ele vai até a Devi e para pedir o dinheiro para comprar o cavalo. E aí aqui também tem a negociação com o Seáldico que vende o cavalo. Enfim, mais ou menos isso que acontece nos capítulos. Vocês sabem por que ele acordou Porque ele desorientado? dormiu tarde. Tá bom. Porque ele dormiu mal também. Ele nem sabe por que ele não dormiu na cama. Ele não sabia se era pela invasão ou pelos percevejos. Ele estava dormindo no chão e acordou sobressaltado. Ele dormiu tenso, né? Ele dormiu muito preocupado e tal. E exatamente, o capítulo começa com ele sem saber onde estava, né? Sem rumo ali e tal, numa hospedagem completamente diferente. E ele tá lá tomando café e começa a costurar a capa, porque ele diz que fez um rasgo na capa e atingiu a pele do Kvolt, e do nada ele começa a escutar sobre um massacre, fogo azul, ele liga os pontos, Chandriano tá por aqui, pô. Chandriano vai me pegar e é isso. Uma outra coisa que eu achei interessante nesse capítulo é que quando ele vai lá pra conversar com a Devi, que ele precisa de muito dinheiro, né, pra poder fazer uma viagem muito longa e tal, ele mostra, a Devi vê o rasgo na pele dele, né? E ela fala que tá horrível aquilo lá, fizeram uma sutura totalmente diferente, e ela fala que vai ajeitar. E ali a gente percebe que realmente ela, mais pra frente, a gente sabe que ela estudou na universidade, estudou com a Mola, foi colega da Mola e tal. E ela é muito boa, né? Ela é muito boa naquilo que faz. Então realmente ela foi uma aluna exemplar, né? Naquilo tudo. A Devi me faz pensar no que o Abente fala para os pais do Court no capítulo 12 do Nome do Vento, onde ele fala que se o Court quisesse ele ser um mercador, ele acabaria a vida tendo metade do mundo, sendo dono da metade do mundo. E a Devi às vezes parece para mim que é o Court se ele quisesse ser agiota, sabe? Porque quando ela abre a porta, parece que ela já sabe que ela pode ganhar quando essa pessoa sair, sabe? Ela já tem tudo sob controle. Eu acho que esse capítulo, além de mostrar os sinais do Chandriano, ele mostra
os sinais de inconsequência, né, entre a Devi e o Kvolt, porque quando o Kvolt ele começa a pensar no Chandriano, a mínima menção do Chandriano faz com que ele seja extremamente inconsequente. Ele perde todas as inibições e ele age com raiva e com aquele sentimento de vingança. Porque ele não conseguiu nem ter o poder de persuasão dele que ele tinha antes. Quando ele ouviu a história, ele foi extremamente grosseiro e sem tato com os homens, então ele não ouviu o restante. Quando ele perguntou o caminho, ele foi extremamente grosseiro, então as pessoas não responderam, ele não foi aquela pessoa carismática que consegue as coisas dos outros. E para comprar o cavalo, ele não estava pensando direito e ele foi enganado. Então, toda vez que se trata do Chandriano, a gente vê aquele vislumbre, aquele sinal do que o Ben falou, que ele tem uma coisa negra e ruim dentro de si e que precisa ter muito cuidado porque ele é uma pessoa extremamente poderosa. E a Devi foi a mesma coisa. Ela estava lá tranquila, ela estava negociando, toda maravilhosa, até que ele menciona uma coisa que ela quer muito, que é o arquivo. A busca dela por informação é a mesma busca dele por informação. Sabe o que eu fiquei pensando? No final do segundo livro, quando o Kvolt paga a dívida, né? Ele meio que saca, assim, que não se tratava de dinheiro, né? Ela queria jogar um belo jogo, ela queria ter influência. Ela queria favores, né? Ela queria influência, segredos. Favores. Ela queria ter algum tipo de controle sobre os outros, né? Por isso que ela faz isso. Ela não é a questão da agiotagem por si. E aí ela falando, esse tanto de dinheiro que você quer que eu te dê, eu revendo esse diálogo, agora eu pensando, meu Deus, ela tá querendo mais coisa, mas não porque ela acha muito dinheiro, é porque ela percebe que ele tá desesperado e que ela vai conseguir mais favor dele, mais poder dele. E aí a gente fica vendo, caraca, a Devi é extremamente dissimulada e sagaz, né? Então ela tem muita coisa aí que essa mulher tá escondendo. O dinheiro para ela não é nada, né? Em relação à necessidade do Kvolt. Ela preferia muito mais esse acesso que ela teria via Kvolt para o arquivo. E aí eu penso, ela queria as informações do arquivo para se aprimorar e provavelmente para depois passar para outras pessoas as informações do arquivo, seja para copiar livros, enfim, algo muito mais... Então... O que é que vocês acham sobre isso? Por que ela quer tanto o arquivo? Além do conhecimento próprio, será que ela vai aproveitar para outras coisas? Eu acho que a Devi é igual que ela descobriu uma porta poderosa guardada 7 chaves e ela quer saber o que tem ali dentro porque tem que ser algo muito valioso, seja informação, seja poder. E na última chamada a gente até comentou, né, o Letícia, sobre a lâmpada de ladrões que o Kvolt fez, né? E ele deixa com ela, né? E o Kilvin fala que ele não pode deixar nem com a pessoa da melhor confiança dele, ele deixa com a Devi. E ela sabe que o Kvolt, no futuro, né, encontrou um outro acesso ao arquivo, e ela, tanto que depois ela até oferece 40, 50, 70 talentos para ele, mas ele não quer. Então eu tô com a Vicky, eu acho que é a porta. É a porta. E às vezes até alguma vingança que a gente não saiba, né? Porque é uma das coisas que mais move o Kvolt também, né? Poder e vingança, conhecimento e vingança. Uma coisa que me chamou a atenção também nesse trecho, que eu venho falando, né? Falei no último episódio também, foi o fato de que a Devi, pela primeira vez, ela tá neutra, assim, tá bem neutra no meu cérebro. Eu adoro a Devi, mas eu já tô começando a suspeitar um pouco dela. Na primeira leitura, nossa, quando ele conseguiu o dinheiro, eu falei, yes, o Kvolt é maravilhoso, ele soube negociar, ele vai achar o Chandriano, vai ser lindo. E agora eu já tô tipo assim, nossa, foi meio estranho, ela fez um curativo nele, agora ela tem acesso ao sangue dele, que eu já tô super paranoica com o sangue dele agora, super, desde o passado. Aí, tipo assim, ela tá lá, tipo, deixa eu fazer esse curativo, que curativo horrível, pelo amor de Deus, deixa eu fazer aqui uma sutura em você, querido. Eu sei fazer, esse aqui tá horroroso. Aí ela começa a fazer, e tipo, eu vou deixar, claro que eu vou deixar a Devi, eu preciso que ela esteja com, tipo assim, bem comigo pra ela me emprestar o dinheiro, e até na primeira leitura parece, tipo assim, faz sentido, realmente, você tá certo, deixa ela fazer, porque você tem que gerar uma abertura com ela, mas aí depois eu penso, logo depois ele fala, eu sei que tem outro acesso pro arquivo, eu só vou descobrir, eu tenho que só descobrir, mas eu tenho essa resposta e eu vou achar. Logo depois, então tipo assim, não foi descrito nada dela ter queimado o sangue, os curativos, rarará. Então agora ela tem os meios, ela tem como fazer. E tipo,
É uma teoria muito rasa, porque eu não pensei muito nela, mas essa questão da Devi usar uma bússola, algo do tipo, pra saber onde o Kvoth vai, porque, enfim, agora que ela já sabe, porque um momento ela vai saber que eles têm acesso ao arquivo. Basta ela pegar o sangue dele e perseguir, né, onde ele tá, como é a entrada. Tipo assim, isso na minha cabeça, né? E ninguém garante que ela também não colocou algo. Ela pode ter tirado ou colocado alguma coisa dentro do Kvoth durante esse ato da sutura. Falando mais sobre a Devi, ela também não sabia muito. Ela disse que, em relação ao ataque dos bandidos, né? Ela sabe das informações do pessoal, que são os outros ladrões, o outro pessoal da vida desonesta. E ela solta, né? Que eles não sabiam nada sobre o aluno, só que era ruivo. E é isso que se tem de informação. Então ela tentou jogar verde para acolher esse relato do Kvoth. Ela queria uma confissão do Kvoth que tinha sido ele, o aluno. E ele falou. E foi super assim, se você falasse, tipo, eu vi um boato de que dois caras encurralaram alguém, um ruivo num beco. Como ela soube tão rápido? Tipo, será que é porque ela realmente tem acesso? Olha eu, né, marcando a Devi. E fala também que às vezes não foi ela que contratou esse povo, ela ficou sabendo foi deles, né? É, uma boa teoria. E faz sentido que ela guarde o sangue das pessoas, ou se for só o coach também, faz sentido que ela guarde, seu sangue tá aqui, visível, tá tudo bem com ele. E ele não vai mais se preocupar com o sangue. Ele não confia completamente nela, mas ok, tá guardado ali. Mas se ela pegar qualquer outra gota, ele não vai perceber e não vai ligar, porque ele tá atento àquele sangue ali. É tipo uma mágica. Distrai. Esse diálogo entre eles é maravilhoso, né? É cheio de ironia, né? Cheio de intriguinhas assim e tal. E ele acaba conseguindo, né? Só que não mostra, tipo, acaba o capítulo e já começa o capítulo seguinte, ele indo lá conversar com Kaeva. Tipo assim, é genial, né? Ele jogou a lábia dele lá, mas ela também não é boba, nem nada e tal. Ela conseguiu a informação que ela queria, né? Que ele tem não. Ele vai descobrir, porque ela sabe que ele é muito esperto e quando ele quer alguma coisa ele vai atrás. Então, ali foi uma jogada, né? Os dois ganharam, né? Ela conseguiu a informação e ele conseguiu o dinheiro. E ele até coloca assim, ninguém precisa de faca pra dar uma surra na outra pessoa. E ela vai responder, eu também não preciso do sangue pra fazer com que as pessoas me paguem, mas que ajuda. Eu também acho engraçado como as mulheres desejam ele. Ele é um menino magricelo, com 15 anos, que a roupa é esfarrapada. Mas a Feyla tava se jogando pra cima dele. E a Devi, que é um puta mulherão, tava, quer entrar? Poxa, minha cama ali, vai, querido. E não é a primeira vez, sabe? Ele tem um glamour ali. Assim, eu fico intrigado. Eu queria que você me respondesse até, Coates Wife. Qual é o mel que ele tem, assim, sabe? Eu não vou dividir para que as pessoas não se interessem por ele, tá bom, meu amor? Então a gente vai deixar isso baixo, tá? Porque agora ele cresceu, ele é rico, ele tem um hotel 5 estrelas, forte, malhado. Então, assim, essa informação eu não vou dividir. Poxa, fiquei decepcionado. Já tava querendo também entrar na fila. E foi bem colocado, é Coates Wife, não Kvoth's Wife. Eu agradeço porque o nome foi uma escolha pensada, sabe? Foi de propósito. Até porque ele tem 15 anos, eu já tenho 27, então a gente muda o foco, né? Importante. Pra quem não tá vendo, a Iquinha colocou Coates Wife como o nome dela na chamada. Jordana não tinha visto. Eu tô sem óculos. Ai. Então, capítulo 71, Estranha Atração, que é a compra do cavalo, a viagem dos dois, o encontro com o latoeiro e a chegada do Kvoth em Trebon. Antes de começar a discussão, eu só queria falar que desculpa, Vicky, mas o Kvoth é um safado. Ele vê a placa, olha só, ele tá conversando com o latoeiro lá, numa boa. Ele vê uma placa, tem lá, Trebon, pro norte, eu acho, e Tenfalls, pro sul. Beleza, ele guarda essa informação e ele chega na hospedaria lá em Trebon e fala, não, eu vim de Tenfalls e tô à procura da minha prima. Foi a primeira vez que ele leu o nome dessa cidade. Olha que safado. É só isso que eu queria dizer. Eu queria rebater essa fala com um trecho do próprio livro, que ele diz assim: But to love something despite, to know their flaws and love them too, that's rare, pure and perfect, ok? Então, eu aceito os defeitos dele, não tem problema. Gente, eu tenho uma coisa muito, entre aspas, importante para
pontuar sobre esse capítulo, porque o Kvolt tem um talento natural para nomeação. E ele, sem querer, ele encontra o nome do cavalo. O cavalo se sente mais afeiçoado e mais tranquilo depois de ele falar o nome do cavalo. Existe o nome profundo e o nome dado, né? Então ele não falou o nome profundo do cavalo, a natureza do cavalo, ele falou o nome dado ao cavalo. Esse cavalo provavelmente já vinha de outro dono com esse nome, pé de meia. Quando ele fala no ciaro dele que ele se acha, né, muito prepotente, diz, eu sei negociar, desde os 8 anos eu sei cuidar de um cavalo, e aí eu vou falar em ciaro aqui, porque esse cavalo aqui vai entender, ele é por sangue, eu conheço e tal. E ele vai e coloca, tu Quetzalhan, você é o cair da noite, e o grande corcel baixa a cabeça e cutuca com um focinho. Aí ele fala, você gosta desse, não é? Comentei, meio rindo. Vou saber que, na verdade, ele farejava um embrulho das maçãs secas que eu tinha guardado no bolso da capa. O importante era ele ter certa familiaridade comigo nesse momento. Se ficasse à vontade bastante para me cutucar e pedir comida, poderíamos entender-nos suficientemente bem para um dia de cavalgada firme. Quetzalhan parece um bom nome para ele. Comentei, virando outra vez para Caerva. Há mais alguma coisa que eu precise saber? E esse é o momento que ele fala, né? Pé de pano é um bom nome para esse cavalo. Há alguma coisa que eu devia saber? E aí, o cara é meio que pego na mentira e Quoth faz isso sem nem perceber. A minha teoria é de que Quoth chegou ao ponto do nome original dado ao cavalo e por isso que o cavalo ficou mais tranquilo e por isso que ele atingiu esse detalhe da pata do cavalo, mesmo sem saber que era um cavalo pintado. Essa foi a segunda vez que aparece ele falando Ciaro. Será que aquela primeira vez, quando ele conversou com o dono da caravana com que ele foi para Imri, ele realmente agradeceu por ele ter deixado chegar perto da família dele? Boa. Tava xingando a mulher do cara e nem sabia. Eu acho ler o início desse capítulo torturante. Meu Deus, como eu odeio esse menino nesse momento. Gente, ele não presta atenção em nada. Ele tá tão obcecado em chegar no Chandriano que ele se faz de tolo. Nossa, me dá tanta raiva. Eu tenho raiva do Patrick, por isso eu entendo o que ele quis mostrar, mas... Não, e ele chega pra conversar com Caerva como se ele fosse o comprador de cavalos, né? Como se ele fosse o pica, né? Tipo assim, olha só, Caerva, eu sou rico, eu tenho dinheiro e não vem me enrolar não com esses pangarés aqui e eu quero um cavalo bom, não me enrola. Porra, sacanagem, né? Eu acho incrível como ele pega um cavalo em tese pior do que um sangue puro e o cavalo dá muito mais conta da tarefa do que a gente esperaria de um cavalo que não é o que ele queria comprar. Se fosse o sangue puro, meu Deus, ele não ia trocar com latoeiro, né? Pelo amor de Deus. Se fosse sangue puro, ia chegar lá no Adenri, pô. Adorei. Só desculpa por atropelar. Aqui no Sul a gente tem muito essa cultura do cavalo e a gente trata sempre a cor separado da raça. Então, o fato dele ser de uma raça não quer necessariamente dizer, ele vai ser daquela cor. Por exemplo, acredito que o pessoal já ouviu falar no cavalo crioulo, que é, digamos, o grande expoente aqui do Sul, né? Embora ele, na maioria, seja um cavalo castanho, a cor que digamos, que o pessoal mais busca nele é aqui a gente chama de o gateado ruano, que é aquele cavalo marrom claro com a crina e rabo branco. Mas, tipo, isso só vai vir a aumentar o valor dele. Claro, aumenta, nesse caso específico, aumenta exponencialmente, mas o fato de ser um crioulo por sangue já seria de grande valor. Aqui chama o cavalo de doce de leite com baunilha. Que isso? Qual é, Renato? Não, eu ia falar justamente pra Vicky falar do latoeiro. Eu ia falar do latoeiro agora, Vicky, mas vai. Então fala você então, Thales. É que a Vicky, ela é conhecida por falar de latoeiros. Não, então vai. A Vicky, ela é esposa do coach, então vai. É porque sempre que eles aparecem, eles têm aquele quê misterioso, né? De que eles são sempre fiéis. Então, tudo que ele oferece para o Kvolt seria mais útil para ele do que as coisas que o Kvolt aceita. E mostra que o latoeiro fica com raiva por ele ter negado os presentes. Então, o latoeiro tá no meio do caminho, exatamente no lugar que o Kvolt precisa,
e ele oferece coisas. Por exemplo, ele oferece corda, que ele não quer, e depois a corda seria muito útil. Ele oferece o vinho para Dena, que ele também não aceita, mas o vinho seria muito útil. Ele oferece 2 bebidas para ele, aí ele acaba querendo, não aceita. Ele quer um cobertor, ele quer uma blusa, e ele também quer a pedra Loden, que ele só ficou com a pedra Loden por conta do valor comercial. E isso é muito curioso, porque o nome do capítulo, ele é Estranha Atração, se eu não estou enganada. Essa estranha atração é justamente uma pedra do céu com ferro do Dracos, que aí leva a gente para aquela teoria do Sylvain. Se de fato o Lanri ele tivesse se fundido com aquela armadura do Dracos feito de ferro, e quando a Lyra, de alguma forma, conectou ele a algo que o trouxesse à vida, e esse algo fosse uma pedra do céu, faz todo sentido a conexão que ele tem com a Ludes e porque ele não consegue morrer, porque a Ludes está em eterno movimento, sabe? E isso também se aplica a Dena, porque ao mesmo tempo que no capítulo dos sinais se tem sinais do Chandriano, logo depois no Estranha Atração tem sinais do Chandriano e ele sendo levado a Dena mais uma vez. Porque ao longo dos 2 livros a gente vê que, apesar deles estarem no mesmo lugar ao mesmo tempo, a Dena chega primeiro e ele chega depois. E falando sobre o latoeiro, é engraçado que o Cloth fala que é meio grosso com ele, meio rude. Aí o latoeiro... E na hora ele fica falando, né, que o cavalo é bom, que o cavalo é todo preto, e ele fala assim, você é muito mal mentiroso. E ele fica ofendido, ele diz, não, eu sou um Ru, eu não tô sendo desonesto, e fala assim, nem no meu pior dia eu vou tentar enganar, eu vou maltratar um latoeiro, para mostrar a importância do latoeiro para os Rus, que de fato são, eu imagino que seja uma relação de mútuo benefício. As pessoas que viajam têm necessidade de algumas coisas que os latoeiros vão levando, então existe uma relação de mutualismo entre os dois, assim, entre a trupe e os latoeiros. E aí, o que vocês falaram, inclusive o Thales, que ele fica mais burrinho, mais desatento, mais chato, mais arrogante quando ele está consumido pelo ódio. Ele não pensa muito bem, não pensa direito. Tanto é que ele quase mentiu, né, na cara dura para o latoeiro, dizendo que o cavalo era um cavalo de raça e que tinha todo pelo preto. E, na verdade, quando ele passou no lago, o solvente tirou a tinta da pata dele. Mas, Gustavo, eu acho que é mais uma relação que o Tinker, O latoeiro tem, assim, que na verdade não é só dos Ru que tem com eles essa sensação de ter que tratá-los bem. Eu acho que todos têm que tratá-los bem. Isso é uma coisa, assim, inimaginável tratar um latoeiro mal. Isso é uma coisa meio cultural. Tanto é que a única pessoa que trata, assim, que menciona na história que trata um latoeiro mal é o sem sorte, né? Que é o... que eu tô confundindo as histórias? Não, tá não. Tá certo. Jax. Isto! Obrigada. Ei! Tá vendo? Olha só, deixa eu falar. A Jordana tá ali numa boa, com raciocínio perfeito. A Letícia tá rindo, pô. Aí não dá. Aí não dá, pô. Vai, Jordana, Letícia completa. atrapalhando o momento da Jordana. Tem até um poema no começo do livro sobre tratar bem os latoeiros, né? Que o Couto completa, que estavam falando errado. Não vai completar, ô, Jordana? Vou completar. Na verdade, não vou completar, não. Vai, Letícia, fala mal de mim aí. Seja Não, gente, nada. a questão é que no milésimo de segundo que eu impliquei com a Jordana, a sinapse conectou com o nome de Jax. E que ela falou assim, aquele cara sem sorte. Mas é o nome, é o acrônimo dele. Não é? Tá certo. Eu vou parar, gente. Eu tô melhorando. Olha, antes eu implicava muito. Agora eu tô implicando muito menos. Mais um momento em que a Jordana tá coberta de razão e a Letícia tá aqui pra atrapalhar o momento. Exatamente. Eu carrego esse podcast. Exato. Meu Deus, como morri. Eu tô vendo que a Jordana tá criando artifícios pra poder não ser zoada. Tá vendo que ela não fala o nome mais. Ela fala, tipo, aquele cara sem sorte. Porque se ela não falar o nome, ela não erra. Isso! Mas diz que se você falar o nome dele 3 vezes, ele aparece na tua casa, entendeu? Então, assim, cuidado. Exatamente. E só pra completar o que a Vicky disse, cara, eu lembrei na hora da teoria do Sylvain, da Pedra Loden. Na hora eu lembrei, eu falei, caramba, se o Sylvain estivesse participando hoje,
ele ia complementar a teoria, né? E sempre quando eu chego nesse capítulo, que o Volt tá lá procurando, né, atrás de Chandriano, fogo azul, não sabe o que é e tal, ele vai, descobre que tem uma pessoa que sobreviveu ao ataque e tal, e ele chega lá na hospedaria, o cara fala que tem uma pessoa que sobreviveu e tal. Quando ele entra no quarto, eu só lembro da Jordana, daquela famosa... eu não lembro, foi algum podcast que ela falou Fucking Dana. Quem é que estava lá? Não é possível, pô. Não é possível. Ela é a lua que chega nos lugares e arrasta o Volt junto. Que é o que a Vicky falou, que foi super interessante, sim, né? Sim. Tipo, e realmente parando pra pensar... E que é um dos nomes de Diana, que tava no Google. Verdade. Lua. Que é muito... assim... É o primeiro encontro chocante, assim, que você fala... O quê? Na primeira leitura você fica tipo... A Dena? Que estranho. E em Vintas é ainda mais chocante também, sabe? Tipo assim... Lá do outro lado do mundo ela tá lá. Como? Outra coisa que eu notei... Eu não sei se o outro latoeiro não tem mordo, sabe? Porque eu não chequei. É se eles têm nome. Pelo menos esse... Ele se apresenta e ele é... E, tipo assim, ele responde como latoeiro. Então, meu nome é latoeiro. Então, eu não tenho nome, tipo assim, enfim. Outra coisa com os Edena Rue, eu não lembro também, tipo assim, se realmente talvez essa relação, que eu acho que o Gustavo quis dizer, foi que os Rue, parece que eles têm uma relação com os latoeiros um pouco mais intrincada do que o restante do mundo. Tipo assim, de jeito nenhum, eu sou um Rue, eu nunca trataria, eu mais do que ninguém trataria você, tipo assim, de um jeito diferente. Toda essa parada, tipo assim, que a Vicky até fala da própria raiz, né, dos Rue, né, os Ruaks, né, tipo assim, eles são a raiz do mundo. Será que os Rue foram descendentes desses homens gigantes lá do começo do mundo? E os latoeiros estão lá também, porque se eles são descendentes dos faéricos, tal como os Rue, né, tipo, eles são ambos descendentes de populações muito importantes do mundo de Temerant, né? Também tem aquilo de que os dois, eles são viajantes, né? E que os Rue, eles prezam muito e eles são conhecidos por conhecerem a verdade do mundo através das histórias. Então, eu imagino que as histórias dos latoeiros, ela seja passada de geração por geração, que vira uma verdade absoluta para aquele grupo de pessoas. E que o pai incentiva a criança e eles vivem sempre essa tradição, dizendo que não é bom ser rude com o latoeiro, porque provavelmente as histórias contam o que acontece com você. Tem até uma peça que encena digamos, a merda que pode dar se tu tratar mal um latoeiro, né? Esses 2 capítulos tem um quê também de RPG que me agrada muito na leitura. Ele tá na taberna e aí na hospedaria fala, eu tenho tanto dinheiro, eu preciso de pão e um pedaço de linguiça e queijo com cera, algo que dure muito, e batata, e agora tipo, vou botar tudo na bolsa e vou pegar o meu cavalo, e eu vou primeiro aquecer o cavalo, porque ele não pode correr demais, porque senão ele vai ficar cansado e vai parar com dor. Aí depois eu vou galopar, meio galope, aí depois um galope inteiro, aí depois vai passar pela água, eu vou ter que parar, ele vai esfriar, vou ter que... Aí ele realmente tem esse conhecimento, né, de cavalo, eu vou ter que aquecer ele de volta, eu vou torcer para que ele não fique com uma musculatura fria, e passando nesse local, não pode tropeçar na água, tenho que descer, tenho que tirar tudo, não posso molhar o arreio, né, da sela, e acho muito legal esses detalhes que o Patrick coloca, que fazem você crer que aquilo realmente aconteceria na vida real, que ele é um cara vivido, de certa forma, e que sabe que ele pode se dar mal se ele não for cauteloso, por mais que ele esteja avexado, assim, demais, mas ele sabe que não pode colocar isso em risco, porque senão, antes um cavalo que chegue do que um cavalo que corra muito rápido e que não chegue. E acho muito legal esse planejamento, dá um toquezinho de realidade. E eu fico pensando, eu queria tanto mais coisas fora da universidade, porque quando ele encontra o latoeiro e ele fala assim, eu sou o Rue, ele, não sabia. É muito difícil encontrar vocês sozinhos, encontrar um só de vocês. E aí, tipo, se ele tivesse outros encontros e perguntasse, a gente teria mais detalhes sobre o desfecho das outras coisas. Quando chega na universidade, é muito mais aquele ciclo, assim, da universidade. E eu acho que quando ele sai, ele consegue mais informações sobre o mundo, sobre as coisas que captam muita atenção do leitor também. Não sei se vocês gostaram disso. Uma coisa muito engraçada é que no meio da civilização, ele esconde que ele é um Rue porque ele sabe o que acontece. Mas quando ele tá longe da civilização, ele tá percorrendo o mundo, ele tá nas estradas, ele faz questão de falar que é um Rue. Inclusive, ele diz isso no meio dos Fey, ele fala pra Feluriana.
E é um grupo de pessoas mundialmente conhecido na Crônica do Matador do Rei, né? Porque tanto que o guildeiro do Lórien sai, né? Tá lá, ele sai da conversa com o Lórien e já fala, primeiro confunde, né? Acha que ele é Iliano, mas depois, não, você é o Ru e tal. Também fala, quanto tempo que eu não vejo vocês por aqui? Exatamente a mesma frase que o Latoeiro fala. Só se, realmente, será que a família do Kvolt eram os últimos sobreviventes Ru naquele mundo? Porque já é a segunda pessoa que fala, já tem muito tempo que a gente não vê vocês por aqui, assim, tal. É bastante curioso. Eu acho que é um dos mesmos motivos que o pai dele não andava por perto das cidades grandes, porque as pessoas não apreciavam mais eles como deveria. Então, eles preferiam andar pelos interiores, nas estradas seguras, do que ir para locais em que eles não seriam respeitados e provavelmente correriam perigo. Eu acho que eles são infames por todo o mundo. Porque o Coach fala que o único verdadeiro Ru que ficou famoso mundialmente, e eu acho que foi num sentido positivo, foi o Illien. Porque o resto parece que conhece eles, mas não respeita muito, sabe? E só a questão, né, dessa questão da lua e da pedra Lóden, ele é citado, né, inclusive ele faz um teste na frente do Kvolt, né, com uma agulhazinha, e ele usa um termo tão diferente que, pelo menos pela primeira vez eu notei, que ele falou assim, a agulha não caiu, né, ela foi atraída pra pedra. E isso me lembrou também, lembrei diversas vezes do Sylvain, da teoria dele mesmo. E outra coisa que tem, eu até pedi pra Jordana, pesquisa pra mim a palavra galvânica, só pra eu lembrar onde que essa palavra já apareceu. E no Temor do Sábio, quando o Elodin, tipo assim, ele fala assim, se vocês querem então uma pergunta de um nomeador, então eu vou fazer uma pergunta de um nomeador. Pra onde vai a lua, onde ela não tá no nosso céu? Aí eu vou, não faço nem ideia. A palavra de missão. E aí logo depois o Elxadal pergunta, qual é a propriedade, a conexão galvânica, não sei o que. Tipo assim, logo em seguida, ele faz uma pergunta relacionada a essa força galvânica. E galvânica também apareceu outras 2 vezes, quando o Kvolt pergunta o que tinha no raio pra Áurea, ela fala, tipo assim, propriedades galvânicas. Uhum. E ele tenta explicar o raio que ele fez lá no grupo, no acampamento dos bandidos. Também ele explica pro Martin, pro... Oh, meu Deus, como chama? Agora eu perdi o nome daquele truculento da equipe. Alguém se lembra? Dedan. Boa. Ele explicando também que o que ele fez foi meio que uma conexão galvânica entre as flechas, né? Enfim, é só isso mesmo. É isso, pessoal. Muito obrigado. A gente vai finalizando o capítulo de hoje. Vou despedir agora, mas vocês se despeçam também. Enfim, tchau, de Letícia. Tchau, amigos. Fiquem com o Pelu. Só lembrando que daqui, acho que 2 semanas, sai o livro do Bast pela Editora Arqueiro, né? No dia 7 de março, né? Então, estou ansiosíssimo para ler. Somos 2. Boa, Thales, boa. Até mais. Obrigado por deixar-me participar. Foi muito legal. Valeu, galera. Um abraço. Valeu, gente. Foi uma honra. Fiquem com o Pelu e até a próxima. Valeu, galera. Até mais, pessoal. Abração. Tchau, gente. Eu queria mandar um beijo para o Sylvain, viu? Eu tô começando a acreditar na sua teoria, meu amor. Tem que mandar um beijo na alma, pô. Verdade, Sylvain. E agradecer, então, todo mundo. E é isso, gente.